E já chegou aqui nos nossos estúdios o pregador desta noite, o nosso querido pastor Cisaque Valadares, presidente ali do campo de Rio Claro, primeiro secretário da Confradesp. Pastor, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria grande. Maravilha, pastor. Eu estive ali atenta à palavra que o Senhor, Deus, entregou através da sua vida para as nossas vidas nesta noite. E o meu coração se alegrou muito quando falamos ali sobre a superioridade de Jesus Cristo. Mas algo que o Senhor falou ali ao longo da pregação toca muito o meu coração. Fala, Jesus é suficiente. E Ele é, né, pastor? Jesus é suficiente. Eu penso que se todos os cristãos descobrissem essa suficiência que há em Cristo Jesus, não ficariam olhando para as propostas do mundo. Há muitas propostas no mundo, para o jovem, para o adolescente, para o homem, para a mulher, para tirá-los de Cristo. Mas quando nós encontramos esta satisfação plena em Cristo e descobrimos que de fato Ele é suficiente, não dá para olhar para o mundo. E aí a gente entende o que disse João: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque quem tem Jesus não precisa do mundo, porque Jesus é suficiente. Glória a Deus. E Ele é suficiente e não falha jamais. Às vezes, quando o homem se apega, né, pastor, a questões, a uma pessoa, a coisas terrenas, ele pode se decepcionar, ele pode perder, mas Jesus nunca decepciona e é glorioso servir a um Deus tão maravilhoso, de tamanha superioridade que nada se iguala a Ele. As pessoas falham. É verdade. Né? Nós podemos confiar nas pessoas e é bom que se tenha confiança nas pessoas. Mas, para uma amizade, um relacionamento, mas essas amizades podem também enfrentar situações difíceis, como traições, né? Até num casamento, confia no esposo, confia na esposa, pode ter algumas dificuldades. Não é? Agora, Cristo não. Cristo não decepciona ninguém. Ele não frustra ninguém. Ele é suficiente. Ele é autossuficiente e Ele é pleno para nos trazer satisfação. E dá para confiar nele, viu? Glória a Deus. Ele fez os céus e a terra. Ele sustenta todas as coisas. Então dá para confiar nele. É verdade. Dá para se lançar nos braços dele, né? Porque Ele é suficiente, Ele é tudo. E Ele não nos decepciona. Eu sou filho de pastor. Nasci, meu pai já era pastor. Nasci nesse ambiente gostoso, de vida com Deus, de oração. E tive minha experiência de conversão aos 16 anos. E hoje eu estou com 58. Já se passaram quantos anos? Não é? Muitos anos, 42 anos. E 42 anos servindo ao Senhor. Com alegria, com entusiasmo, com prazer, com satisfação. E Ele nunca me desapontou. Nesses 42 anos de jornada, Ele nunca me desapontou. Porque Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Nós tínhamos que falar mais de Jesus nos nossos cultos. Sabe, pastor, eu pensei a respeito disso quando o senhor começou a ministrar a sua palavra. E eu penso que a palavra, às vezes eu comento isso com meu esposo, a palavra de Deus escrita ali, revelada, ela é simples. A gente não precisa inventar história. É só a gente falar da superioridade e da magnificência de Jesus Cristo. Porque, olha, Jesus é quem salva. Amém. Jesus é quem cura. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem liberta. Jesus é quem vem para o nosso coração e preenche. Não é? Existe no coração do homem aquilo que nós chamamos a insaciabilidade do coração humano. O homem quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais e procurar mais. E nós temos Jesus. Quando ele entra na vida de um ser humano, ele preenche plenamente. Só que nós, pregadores, ficamos pregando tantas coisas e deixamos o essencial e deixamos de apresentar Jesus Cristo. Quando eu tenho tido experiência em nossa igreja, em Rio Claro, Deus tem me abençoado muito a igreja de Rio Claro. E eu sempre escalo os pregadores durante a semana. Quem vai pregar dia domingo, fica sabendo uma semana antes, para orar, para se preparar, para buscar a Deus. E eu digo, a mensagem aqui é cristocêntrica. Descubra Jesus nas Escrituras. Porque do Gênesis ao Apocalipse, Jesus está. Então, tire Jesus daí e apresente para o povo. Porque a experiência é essa. Todas as vezes que apresentamos Jesus, há conversões na igreja e também através das transmissões hoje, graças a Deus, este meio que nós estamos tendo, né? Então, se nós, pregadores, algumas vezes, eu estou dizendo nós, né, queremos fazer discursos lindos, maravilhosos, bonitos, e impressionar o auditório, né? As pessoas precisam ouvir de Jesus Cristo, só de Jesus, porque Ele é suficiente. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu lembro que uma vez eu fui a Dourados, né? Lá tinha um velho pastor, o pastor Jeová, faleceu, está na glória.
ele está na eternidade. E eu falei sobre Jesus. Eu lembro até a mensagem, que o capítulo 12 do Evangelho de João, Maria se derramando na presença de Jesus. E aí eu falei essa frase, que Jesus é suficiente, não é? Aí o pastor Jeová ficava atrás de mim o tempo todo, eu pregando e ele, que maravilha, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. Aí eu acabei de pregar e levantou, Jesus é suficiente. No outro dia o culto, o tempo todo, Jesus é suficiente. Se as pessoas que estiveram no culto hoje, como a irmã esteve no culto, guardarem só esta frase, eu já me dou por satisfeito, né? Porque Jesus é suficiente. Ele é suficiente. E além de todo o público que estava aqui presencialmente, pastor, nós estamos agora com cerca de 11 mil pessoas conectadas aqui nessa transmissão. Não, é coisa linda. É, né? Coisa linda, né? O poder que a gente tem também de, através das mídias, levar a palavra do Senhor. E para esses tantos que estão nos assistindo aqui, talvez tenhamos alguém aí que ainda não aceitou a Jesus ou está também distante dos caminhos do Senhor. Talvez tenha sentido que a sua fé tenha sido provada pelas dificuldades e adversidades. Qual é o conselho da parte do Senhor para essas vidas? A pandemia judiou muito da gente. Judiou muito do ser humano. Não é? Crentes e não crentes. Todos nós sofremos. Minha esposa ficou 11 dias entubada. Eu fiquei 8 dias internado. Isso trouxe muito sofrimento ao povo no mundo. E o que nos sustentou foi Jesus. O que nos sustentou nas adversidades, nesta pandemia toda, foi Jesus. Mas ficaram as sequelas. E nós temos então um povo doente. Milhões de brasileiros depressivos, com ansiedade crônicas, profundas. E a minha palavra é, procure Jesus. Permita Jesus entrar nos seus corações, porque você vai encontrar este incomparável, este insubstituível, que é Jesus Cristo. Aí você vai ter paz, você vai ter alegria, felicidade, e o perdão dos pecados e a certeza de vida eterna. Jesus é tudo. E em Jesus tem tudo o que nós precisamos. Aleluia. Em Jesus tem tudo o que nós precisamos. Então eu digo para essas milhares de pessoas que estão acompanhando, né, pela rede social, pelas redes sociais aí também, a rádio, esse alcance extraordinário, né, que nós temos aí. Abra o coração. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha que expressão linda, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, haverá comunhão, haverá satisfação plena, haverá alegria plena. Glória a Deus, pastor. Eu estou acompanhando aqui algumas mensagens que os irmãos estão mandando. E a irmã Zilda diz assim, Jesus Cristo me ressuscitou dos mortos. Vim para ser testemunha de que nada de material nesta vida vale a pena. O Senhor é o mesmo, né? Ele não mudou. Vale a pena. Hoje eu estava conversando com o pastor que me acompanha, que é o pastor Letildo. Eu estava vindo com ele do hotel e dizendo, tudo passa. Tudo passa. As pessoas envelhecem, as pessoas morrem, as empresas passam, tudo. A gente vai vivendo, eu já estou chegando aos 60 anos, não é? 58 anos, daqui 2 anos, 60 anos, e a gente vai presenciando as coisas passando, pessoas, sistemas, enfim, tudo vai passando. Tudo vai passando. Mas Cristo, Ele é maravilhoso. Então, nada, absolutamente nada, nem fama, nem holofote, nem riqueza, nem dinheiro, nada traz a verdadeira satisfação. Porque, como eu disse, a insaciabilidade do coração humano. O cidadão tem uma bicicleta velha, aí ele quer uma motinha. Compra uma motinha, ele quer uma moto maior. Aí ele diz, bom, um carrinho tá bom. Aí ele compra um carrinho, depois ele quer outro melhor. E ele quer o mais caro. Depois ele quer um importado. Depois o carro não é suficiente, eu quero um helicóptero. E compra um helicóptero, não é suficiente, eu quero um jato. Ou seja, ele quer sempre mais. O ser humano é assim. E continua sempre insatisfeito. Agora, quando Jesus entra, há satisfação plena. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. E se você que está aí nos assistindo ainda não aceitou a Jesus, ou está distante dos caminhos do Senhor, ainda é tempo de você aceitar este Jesus que é suficiente. E tem mais uma mensagem aqui, pastor, da irmã Leila Aquino Rodrigues, que diz assim, o pastor Sisak foi meu pastor por 19 anos. Hoje eu estou em Brusque, Santa Catarina, mas tenho muitas saudades das mensagens dele. Obrigado. Olha só. Um abraço, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Pastor, o senhor com certeza já acompanha aí já há algum tempo a Escola Bíblica de Obreiros, né? Como que você define a importância desse trabalho para o Ministério do Belém? Eu sou filho de pastor, como eu disse. Meu pai frequentou a Escola Bíblica de Obreiros. Depois, aos 18 anos, eu comecei a frequentar a Escola Bíblica. Aos 18 anos. E, como eu disse, estou com 58, 40 anos. Há 40 anos eu frequento a Escola Bíblica. Isso aqui é uma riqueza. Não dá para se calcular
a riqueza que é, primeiro, só de estar no ambiente. É verdade. Eu digo aos obreiros de Rio Claro e aos colegas de ministério, só de você chegar aqui na Casa do Pão, aqui no Belém, você já é transformado, só do ambiente. E aí tem as amizades, os relacionamentos, os contatos, né, as amizades que se faz, as renovações que se faz de amizades. E depois os estudos, as mensagens. E é interessante porque cada pregador da Assembleia de Deus tem o seu estilo próprio. Tem a sua maneira de pregar, o seu jeito de pregar, a sua eloquência. Nós não fomos feitos numa produtora, numa maquininha. Apertou um botãozinho, saiu os pregadores da Assembleia de Deus, tudo igual. Não, aqui é diferente. O Espírito Santo vai moldando, trabalhando. Então, cada pregador é um diferente do outro. Com a sua dinâmica, com a sua visão. E aí abre o livro e lê o texto e recebe inspiração. E a graça de Deus é abundante. Somos ensinados, edificados, santificados, fortalecidos. Olha, é uma riqueza para nós, obreiros. Todo ano. É de fato uma reciclagem. É uma reciclagem. A gente vem para se renovar, se fortalecer, se reciclar. Porque algumas vezes a gente fica no mundinho da gente e acha que nós estamos fazendo o melhor do mundo, né? É igual um pastor veterano contou para mim que um sapo morava num buraco, né? Morava lá naquele buraco, satisfeito, feliz ali naquele buraco. E um dia um sapo viajante caiu ali no buraco. Caiu no buraco e aí estão conversando, disse, rapaz, você mora aqui? Mora, aqui é bom, rapaz. Mas aqui não tem sol. Aqui sol, rapaz, isso aí não existe, não. Mas aí fora tem uma graminha verde, tem lagos maravilhosos. Não, aqui é o melhor lugar do mundo. Ninguém mora tão bem como eu. Disse, vamos dar uma passeadinha aí fora? Vamos ver o que está acontecendo aí fora. Tem muita coisa linda, extraordinária aí fora. Então quando a gente vem aqui no Belém, a gente sai daquele lugarzinho que a gente está lá e vem, e aí a visão é ampliada, e a gente cresce e aprende e vê novos projetos, novos ideais, novos objetivos, e a gente percebe que tem muita gente fazendo a obra de Deus com alegria, com satisfação, com prazer, e aí a gente vai pegando a visão e aprendendo, e crescendo e desenvolvendo. Então, a Escola Bíblica de Obreiros em São Paulo é uma riqueza extraordinária. Todos os obreiros deveriam passar por aqui nestas 2 semanas para serem edificados pela palavra de Deus. Amém. E é interessante, pastor, porque às vezes nós, como igreja, que estamos lá na nave, né, olhamos os pastores ministrando a palavra e às vezes cria-se uma imagem do pastor que o pastor ministra, mas não precisa ser ministrado, né? Pastor também precisa da palavra, né? Alimento para a nossa vida, né? Precisa muito, só se ele for super-homem, né? E eu ainda não descobri super-homens no ministério, né? O pastor Paulo disse, quem não desfalece, que eu também não venha desfalecer. Quem enfraquece, que eu não venha enfraquecer. Ou seja, a labuta ministerial traz desgaste mental, emocional, físico. E a gente parar para ouvir, né? Estar sentado ouvindo. E aí é alimentado, edificado, é fortalecido. Feliz o obreiro que tem esta visão. Porque senão vem o esgotamento. E aí vem o esgotamento e não há produção lá no campo de trabalho. Então quando ele para reciclar, para ouvir novas mensagens, para ser fortalecido, reanimado, aí ele volta uma tocha, né? Volta renovado, incendiado, né? Fogo no espírito. Né? Glória a Deus. Imagino que é como o soldado, né? Que está lutando no dia a dia, mas tem um momento que ele precisa parar, tirar a armadura, se cuidar também, e depois coloca de novo e volta para a batalha, né? Perfeitamente. Tem que ter, senão tem que... o salmista falou desse refrigério, né? Uhum. E o refrigério do pastor é estar assentado ouvindo a palavra de Deus. É importantíssimo. Amém. Este reciclar, não é? No ministério. Nós, assembleianos, nós membros do Ministério do Belém, somos ricos demais. Nós temos uma riqueza incalculável. O Ministério do Belém é muito rico. E somos beneficiados por essa riqueza que é o Ministério do Belém. Glória a Deus. Pastor, algo que aconteceu muito durante a pandemia, né? A gente está hoje aqui nos estúdios da TV de Belém, que são novos estúdios muito bonitos aqui, a gente está com casa nova e tem todo um desejo do nosso pastor e o cuidado também com esse ministério, que é o Ministério da Mídia, para a gente levar a palavra através das redes sociais, e isso é bom também, mas muitos irmãos durante a pandemia acabaram não voltando para o presencial. E a importância de sermos igreja, né? Então fala um pouco como o senhor vê isso também. Primeiro, parabenizar, né? Porque aqui ficou bonito, lindo, né? demais. Um investimento extraordinário. Né? É verdade. Lindo, lindo, lindo mesmo. Primeiro mundo. É verdade. Aqui ficou lindo. A pandemia trouxe prejuízos para a Igreja de Cristo no mundo. Não é no Brasil, no mundo. E aí, o que acontece? Muitos resolveram
cultuar em casa, permanecer em casa, estar em casa. Muitos não voltaram ainda. E a recomendação bíblica é congregar, estar no templo. Uma brasa sozinha se apaga. É necessário este ajuntamento, necessário estar juntos. Esse distanciamento é perigoso para a vida espiritual. Não é bom. Nós temos percebido que muitos não voltaram, outros voltaram, mas se acostumaram com poucos cultos. Então vem um domingo, o outro não vem. Alguns alunos da escola bíblica dominical vêm uma lição, um domingo de manhã, o outro não vem. E isso está trazendo um prejuízo para a igreja, porque o crente precisa congregar, precisa estar no templo, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Por quê? Mas o culto online é muito bom para o trabalho de evangelização, para o enfermo, o doente. Aquele que realmente não pode estar presencialmente. Vou dizer para você, eu fiquei doente, minha esposa também, foi muito importante a transmissão da nossa igreja, através do YouTube, Facebook. Foi muito bom. Mas, veja, há muita distração. Um crente participar do culto lá em casa, há muita distração. O telefone toca, não chega mensagem no Zap, não é? Dá vontade de tomar um refrigerante, ele vai lá na hora do culto, né? O culto está acontecendo, ele está lá comendo pipoca, comendo churrasco, salgadinho. Como é que vai ser edificado? Repito, é muito bom para a evangelização, é muito bom para quem está no hospital, mas crente, sadio, saudável, levanta, deixa de preguiça, saia de casa, venha para a igreja. Você está escutando aí, né? O pastor está dando um recado importante aqui. Levante ânimo, se anime, venha para a casa do Senhor louvar o Deus presencialmente, hein? Que isso é importante. Pastor, queria, antes de a gente apresentar, que chegou mais um convidado bem especial aqui nos nossos estúdios também, eu queria que você contasse pra gente, pastor, primeiro que mandasse um abraço aí para todos os irmãos de Rio Claro que estão assistindo o irmão, e na sequência contasse um pouquinho, parece que o senhor tem alguns irmãos com um nome um pouquinho diferente também. Conta essa história aí pra gente, parece que já escutei em algum lugar, algo assim. Conta pra quem tá assistindo a gente. Primeiro, saudação aos nossos irmãos de Rio Claro. Pensa num povo bom, abençoado, igreja abençoada. Amo aquele povo. A gente sai um pouquinho, mas fica com uma saudade tremenda. Este povo é bom. Um abraço aos nossos irmãos da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Olha, como eu disse, eu sou filho de pastor. Meu pai, Jairo Batista Valadares. Meu pai casou com 40 anos de idade. Abriu muitas igrejas, evangelizou, fez a obra de Deus. E minha mãe com 19 anos. Tinha uma diferença boa aí. Eu costumo dizer que meu pai ganhou minha mãe para Jesus e para ele, né? Porque ela era presbiteriana. E o meu avô também. Meu pai também tinha origem presbiteriana e conheceu o movimento pentecostal. Mas meu pai chegou para levar o avivamento na cidade de Iepe, uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo. O avivamento chegou e meus avós, minha mãe, né, que era jovem, receberam batismo com o Espírito Santo e uma multidão de presbiterianos e vieram para a Assembleia de Deus. Aí nasceu então a Assembleia de Deus de Iepe. Meu pai casou com a minha mãe, essa diferença de idade, mas meu pai sempre foi um homem de muita oração, ele orava muito. Mas ele não gostava de nomes comuns, ele nunca gostou de nomes comuns. Eu tenho o meu tio, irmão dele, Joel Batista Valadares, colocou o nome dos filhos, o nome dos seus irmãos. Por exemplo, o pastor Jairo Marques Valadares, que é o pastor de nossa igreja em Itapeva, em homenagem ao meu pai, Jairo Valadares. Então meu tio fazia isso, homenageava os irmãos. Não é? Meu pai disse, não vou pôr nome comum. Aí nasceu o meu irmão mais velho. O meu pai orando, misturou línguas estranhas com profecia e saiu o nome Obedevésio. Obedevésio. Que vem de obediência, né? De acordo com ele. Né? Tem um significado, uma tradução aí, dessa língua estranha. Obedevésio. Esse é o meu irmão mais velho. E deu certo, porque ele mora na Alemanha há 34 anos. Eu tinha que, com o nome desse, morar na Alemanha, né? Lá deve ser mais normal, né? Aí, eu nasci, meu pai não pôs o nome. Deixou. Aí nasceu minha irmã. Meu pai pôs o nome de Gunilde. Mas por que Gunilde? Na região de Marília tinha uma missionária. Tinha várias missionárias suecas. Não é? Quando a minha irmã nasceu, tinha uma missionária por nome Gunilde. Era sueca, trabalhava na região de Marília. E meu pai quis homenagear a missionária Gunilde. Então colocou o nome de Gunilde. Hoje uma senhora, né? Tem duas filhas lindas, maravilhosas. Aí nasceu o outro. Meu pai pôs o nome de, isso é bíblico, Aizamaque. Aizamaque. Aí nasceu o caçula. Meu pai pôs o nome de Ebenezer. Nome diferente. Não é? E meu pai não tinha colocado o nome. Foi me registrar já em 70. Eu nasci em 65. Meu pai foi me registrar em 71. E eu lembro o dia que eu fui ser registrado. Meu pai me chamou
e disse, olha, agora nós vamos te mandar para a escola, nós temos que registrar. Então, eu tenho algumas opções aqui para você. E eles te chamavam como antes? Eu não professor? lembro. Não Algum lembro. apelido, Não algo lembro. assim? Eu não tenho lembrança desse tempo. Que curioso. Aí, meu pai disse, olha, eu morava em EP, tinha que atravessar o Rio, Paraná, para ser registrado. Fui registrado na cidade de Alvorada do Sul. Nós viajamos, eu lembro o dia. E aí meu pai me chamou e disse, olha, você vai agora ter o seu nome registrado. Isso eu lembro. Tem alguns nomes que eu gostaria. Eu disse, qual? Aí ele disse, Senaqueribe. Ai. Aí eu disse, não, isso não. Aí ele disse, outro nome, Finéias. Eu disse, não. Aí ele disse, Sisaque. Eu disse, repita. Aí ele, Sisaque, que é um nome bíblico, rei do Egito, Sisaque. Aí eu disse, gostei. Aí meu pai me registrou, lá no ano de 71, Sisaque da Silva Valadares. Da Silva é da minha mãe, o Valadares é do meu pai sergipano, né? Família Valadares lá de Sergipe. Então, Sisaque da Silva Valadares. E aí depois comecei a estudar a Bíblia e descobri. O nome é bonito e tem um significado bonito. Significa como um rio. Então eu sou pregador do Evangelho, sou como um rio, né? Amém, Vai aí, glória a Deus. leva a mensagem de Jesus Cristo. Interessante que o senhor participou então da escolha do próprio nome. Isso é bem diferente, não, né? Não é comum. É só Jairo Valadares. Meu pai era muito brincalhão, né? Ele dizia, para aguentar Jacó, só Deus. Para aguentar Jairo, só Judite, que era minha mãe, né? Ele tinha essas coisas, né? Era um grande pregador. Era um grande pregador, um grande pastor, né? E aí a gente vem dessa família de obreiros, né? Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E também estamos recebendo aqui, então, ó, vocês anotaram os nomes, com certeza quem está nos assistindo aqui anotou todos os nomes dos irmãos do pastor Sisaque. Você pode dizer o que você achou o nome mais diferente aí, a gente vai acompanhando aqui pelos comentários, tá bom? Estamos aqui também nos nossos estúdios, chegou aqui o irmão Letildo, cantor da Palavra do Senhor também, né? Glória a Deus, seja bem-vindo aos nossos estúdios, irmão Letildo. Amém, serva de Deus. Olha, para mim, eu fico assim tomado de uma emoção muito grande, porque eu amo a Assembleia de Deus. Minha mãe se converteu no ano de 1952. Eu já nasci no berço evangélico, minha mãe crente da Assembleia de Deus, e tive a minha infância dentro da igreja, né? Minha adolescência dentro da igreja, e a Assembleia de Deus é uma igreja viva, uma igreja 100% pentecostal. E Deus me deu a alegria de, no ano de 1985, para cá, frequentar o Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Trabalhando ao lado do pastor Lorival Dias Vilela, sendo também o seu motorista. E após ele jubilar, o Senhor Jesus, que ama a gente com um amor inexplicável, preparou para mim um pai, pastor Sisaque Valadares. Esse para mim é um verdadeiro pai. Há 21 anos trabalho ali em Rio Claro, ao lado dele, e através do pastor Sisaque, Deus me deu a alegria, uma alegria, irmã, que as minhas palavras são pobres para expressar, porque eu me aproximei do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Este homem extraordinário, um homem de Deus. Um homem que é um exemplo para todos nós. Um exemplo de caráter, um exemplo de pai, um exemplo de amigo, um exemplo de avô, e um homem visionário, muito visionário. E ao lado dele o presidente da Convenção Geral, que é o pastor José Wellington Costa Júnior. Uma família que é um exemplo para nós, a deputada estadual Marta Costa, a vereadora aqui por São Paulo, a irmã Ruth Costa. E esta família, irmão, para nós que são pastores aqui no Brasil, a gente olha para eles e glorifica a Deus pela oportunidade que Deus nos deu de ter um líder como eles. E vir aqui a este lindo estúdio. Irmã, como isso alegra a nossa alma. Era algo que a população assembleiana estava aguardando há muitos anos da nossa igreja aqui em São Paulo. Uma emissora, algo assim, um estúdio lindo, e ver isso sendo algo que é uma realidade no dia de hoje, nós temos que louvar a Deus, glória a Deus, glorificar a Deus, amém, exaltar a Deus. E esse profissionalismo de vocês, porque essa aqui é uma equipe, e essa equipe traz assim para nós algo assim muito palpável. Vocês são profissionais que vão levar essa mensagem para o mundo inteiro. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui ao lado do meu pastor, Sisaque Valadares, esse homem que trouxe para nós uma mensagem muito maravilhosa. Amém. Tive a oportunidade de cantar alguns corinhos
Pastor, eu ia te perguntar justamente sobre isso, mas vou fazer um esclarecimento, que os profissionais estão ali nos bastidores. Eu estou praticamente estagiária aqui, estou estagiando, vou ver se me contratam, viu, irmão Letildo? Mas eu não sei se eu vou ser contratada, não. Espero que a audiência esteja boa aí. Mas, irmão Letildo, conta pra gente, de onde surgiu o Ministério do Louvor na sua vida? Irmã, por gentileza, seu nome é... Adriana. Irmã Adriana, como Jesus é maravilhoso. É algo assim que meu coração enche de gozo, de muito gozo. A Assembleia de Deus, na década de 60, na década de 70, na década de 80, esse movimento pentecostal cantava muito esses corinhos nas grandes cruzadas, nas grandes vigílias. E o pastor Sisac, meu amigo, meu pai, eu tenho alegria de dizer que ele é meu amigo e meu pai, sempre nós conversamos na viagem, ele dizia: pastor Letildo, eu tenho saudade daquele tempo da década de 70, da década de 80, aqueles corinhos pentecostais. Ô, Letildo. E um dia, irmã, o pastor Sisac foi pregar em Paraty, no Rio de Janeiro, e eu estive com ele lá, e nós, tanto na viagem como ida e de vinda, ele comentando das grandes cruzadas, das maravilhas que Jesus estava operando naqueles anos, e aquilo foi mexendo muito comigo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou investir em algo que já, para essa geração, está ultrapassado, né? Mas o Espírito Santo falou forte comigo: atende a voz do seu pastor. Atende a voz do seu pastor. Eu cheguei em casa, lembrei de alguns corinhos, já comecei a escrever, certo? E foi algo assim impressionante. Dentro de poucos dias, entrei no estúdio ali em Sorocaba, gravei esses corinhos e vim para São Paulo, numa escola bíblica. Numa escola bíblica, nem me lembro se é alguns anos atrás. E cheguei aqui, o pastor Sisac era o pregador, ali na Conselheiro Cotegipe, e ele disse pro pastor José Hélio: olha, tem um menino aí que está cantando uns corinhos antigos. E Deus me deu a felicidade, o pastor José Hélio me deu a oportunidade, cantei naquele dia, e foi uma alegria muito grande, sabe? Pro pastor José Hélio, a irmã Wanda, também a irmã Marta, e a igreja em si, né? Eu fico tão feliz, irmã. O evangelho é muito simples, né? É verdade. O evangelho é muito simples. E as coisas de Deus é muito simples. E cada lugar que eu canto, o que me traz satisfação é que as pessoas agora mesmo no elevador, enfim, me abraçaram dizendo: pastor, o senhor me fez a lembrar do meu pai, que cantava. O senhor me fez a lembrar da minha mãe. O senhor me fez a lembrar. Que coisa linda, né? Então nós trazemos à nossa memória o que Deus fez no passado. Ele é o mesmo Deus que pode fazer agora no presente. E eu sinto, irmã, uma alegria muito grande quando estou cantando esses corinhos pentecostais. Glória a Deus. Foi Deus mesmo que, através do pastor Sisac, falou comigo, e o próprio Deus me deu esses louvores para que eu pudesse trazer à memória dos irmãos que vale a pena ser crente. Glória a Deus. Vale a pena servir a Deus e vale a pena cantar hinos e louvores ao Senhor. E é interessante, né, pastor? É muito gratificante, alegra muito a nossa alma quando a gente vê toda a igreja louvando, né? Porque existem infelizmente, alguns cantores hoje que ocupam aquele lugar do púlpito e não respeitam ou valorizam o que significa aquele lugar, né? E acaba virando uma apresentação. Mas quando a gente vê o canto envolvendo, o louvor envolvendo a igreja toda, e a gente via ali, né, enquanto o irmão louvava, a igreja toda louvava junto, isso é maravilhoso, né? Operar do Senhor no meio da igreja, através do louvor, coisa tremenda. Exato, irmã. Sabe, irmã, o crente é alegre. O crente é um homem feliz. E só tem um meio dele transmitir essa alegria, essa felicidade, cantando. Então eu quero convidar a todos que cante. Não importa a situação e a condição que você esteja. Abra a tua boca e cante hinos de louvores a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o bate-papo aqui tá muito bênção, tá bênção pura aqui. A gente foi falando e conversando e não vimos nem o horário passar. Então eu quero passar aqui pro pastor Sisac, depois pro pastor Letildo, algumas palavrinhas finais aí pros irmãos que ficaram até agora. O último número que eu recebi, que são 14 mil pessoas conectadas através de todas as nossas redes aí ainda conosco. Então uma mensagem final para abençoar a vida dos nossos irmãos, pastor Sisac. Primeiro, agradecer a todos vocês, toda essa equipe maravilhosa de nossa igreja em São Paulo, e o pessoal aqui da rádio, das mídias, tudo com perfeição, tudo bonito, lindo. Parabéns a vocês, que o nome do Senhor continue sendo glorificado através desse trabalho extraordinário. Não pare, vamos em frente. E falo também aos nossos irmãos, olha, continue servindo a Jesus, continue adorando a Jesus, prestando culto a Ele, lembrando que Ele é suficiente. E você que não teve a experiência ainda do Evangelho de Cristo, de receber o perdão, a transformação, permita Cristo entrar na sua vida. Você desfrutará da bênção de Deus
e a certeza de vida eterna. Deus te abençoe muitíssimamente. Que a graça de Deus esteja na sua casa, na sua família, no seu lar. Que a presença do Senhor seja abundante na sua família. No nome de Jesus. Muito obrigado. Foi bom demais estar aqui com vocês. Muito obrigada, pastor Cisac. Pastor Letildo, por favor. Serva de Deus, a todos que trabalham nessa emissora, minha gratidão. A gratidão também ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Enfim, e aqueles que ainda não puderam vir à escola bíblica, venha, irmão. Está uma bênção. Uma bênção. Venha para São Paulo. Venha participar desse mover de Deus. Mas é um mover de Deus mesmo. Que na saudação, na bênção apostólica, ouvir o meu pastor falar em línguas estranhas, é o mover de Deus mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Meus queridos irmãos que ficaram conosco até agora, nós agradecemos muito a sua audiência. Estamos aqui com um coração grato, primeiramente a Deus, também ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, pela confiança para este trabalho. E você ouviu que bênção que foi o culto dessa noite. Então não perca, temos a semana inteira ainda de muita ministração da palavra do Senhor e cultos que vão abençoar a sua vida. Nós nos vemos ao longo da semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.